E há uma razão para isso, mas então ele volta e ele vai para o jantar e está tudo indo bem. E o rei estava simplesmente apaixonado por Esther e Amã estava lá e o rei disse, o que você quer? Eu te amo tanto, eu quero fazer qualquer coisa por você. Ela disse, vamos fazer outro jantar. Vamos fazer outro jantar e convidar Amã novamente. Ela sabia que aquele não era o momento certo. Deus nunca se atrasa, Deus nunca se adianta, Deus está sempre na hora certa. E então Amã, ele fica muito extasiado, ele fica todo emocionado com isso. E assim, naquela noite o rei foi para a cama e ele não conseguia dormir. E então ele diz aos servos, ele disse, eu não consigo dormir, me traga, eu quero checar o que está acontecendo no reino, me tragam as crônicas para que eu possa lê-las enquanto eu estou tentando dormir. E então ele está lendo as crônicas e ele vê lá que Mordecai, no ano anterior, descobriu sobre um plano de assassinato e salvou a vida do rei. E o rei nem sabia disso. Então, no dia seguinte, agora o banquete seria em 1 ou 2 dias, o próximo jantar. No dia seguinte, ele chama Amã e ele diz, ei, e Amã estava se sentindo como se eu estou feito, a rainha gosta de mim, eu estou feito. E então o rei diz, Amã, ele disse, o que eu deveria, como rei, fazer para honrar alguém que eu acho que é extremamente especial? Agora, Amã pensou que o rei estava falando sobre ele. Mas, na verdade, ele estava falando sobre o arqui-inimigo dele, Mordecai. E então Amã diz, majestade, eu pegaria seus mantos reais e eu os colocaria nos ombros dele. E eu lhe daria o seu cetro e mostraria uma grande honra. Eu colocaria suas joias e roupas nele, e eu colocaria em seu melhor cavalo, e eu colocaria um servo andando pela cidade com ele gritando, este é um homem a quem o rei ama muito, este é um homem a quem o rei admira muito, isto é o que eu faria. E o rei disse, esta é uma ótima ideia, vem amanhã e nós faremos isso. E então Amã volta para casa e diz, ouça, o rei vai me colocar em um cavalo dele. Ele vai colocar suas vestes em mim e eu vou colocar Mordecai para me acompanhar nisso, gritando elogios a mim. Ele não quis se curvar para mim? Bem, eu vou mostrar para ele. O que eu quero que você faça é ficar na varanda e quando nós passarmos, pegue todo o lixo de todas as porcarias do baldinho de despejo. Sabe, naqueles dias eles tinham uma casinha atrás da casa grande. E eles usavam baldes à noite. E ele disse, quando nós passarmos, vai ser Mordecai me conduzindo. E aí você joga todo aquele esgoto na cabeça dele, enquanto ele estiver gritando elogios para mim. E a esposa e os filhos deles disseram, sim, é isso que vamos fazer. E então o dia seguinte chega e Amã diz, majestade, os cavalos já estão lá fora, aqui estão suas vestes, aqui estão suas joias, aqui está o seu cetro aqui. E o rei disse, isso é maravilhoso. Mordecai, vem aqui! E ele disse, Amã, coloque isso em Mordecai, coloque as joias, coloque isso nos ombros dele, coloque ele no meu cavalo, e você vai conduzi-lo pela cidade gritando, este é um homem a quem o rei admira muito. Então, quando eles passaram, eles pensaram que era Amã no cavalo e Mordecai conduzindo, e a própria família dele despejou lixo nele. Então ele fica realmente chateado, mas eles iriam ter um jantar. E assim, quando eles chegam ao jantar, Amã está lá, Esther está lá, o rei está lá. E o rei diz, isso não é suficiente. Apenas jantar com você, meu amor, não é suficiente. O que eu posso fazer por você? Tem que haver algo que eu possa fazer. E Esther diz, você poderia poupar a minha vida. E o rei diz, o quê? Sim, você poderia poupar a minha vida. Mas do que você está falando? Esther disse, meu rei, você assinou um decreto de que todos os judeus devem ser mortos neste dia. E eu mesmo sou uma judia. E ele disse, quando eu assinei isto? Quando eu fiz isso?
E sabe, você pensa, como poderia o rei fazer isso? Quantas vezes a Nancy vem e me diz, sabe, pastor, você tem esse compromisso? Eu digo, quando eu disse sim para isso? Certo? E então ele nem, quando eu fiz isso, como isso aconteceu? E ela disse, Amã fez isso. E ele olha para Amã e ele diz, você fez isso? Você me enganou para que eu matasse a minha noiva, a minha rainha, o amor da minha vida? E ele ficou furioso. E então o rei se levantou e ele saiu para os jardins babilônicos, por assim dizer. E este era um dos seus orgulhos e alegrias. Era muito bonito. E quando o rei andava lá fora, ele viu que todos os ciprestes dele haviam sido cortados. E a razão pela qual eles foram cortados era para construir a forca para pendurar Mordecai e seus filhos. E então agora ele estava furioso. E a rainha vai para o quarto de dormir dela. E enquanto ela entrava, quando ela ia para lá, ela iria se deitar. Amã corre para dentro. Agora, nós falamos educadamente ao longo dos anos, mas como eu já disse a vocês, mas diz que ele foi e caiu sobre ela em sua cama. Mas o que ele estava tentando fazer era estuprá-la. E assim, ele entra e cai em cima dela e o rei volta e se depara com Amã, tentando, aquele que queria matar a esposa dele, tentando estuprá-la. E ele entra em fúria e então diz, pegue a forca que estava destinada aos judeus e enforque Amã e seus 10 filhos naquelas forcas. E assim a história é virada de cabeça para baixo. Agora, o decreto havia sido escrito. E a maneira como funcionava naquele reino na época era que, uma vez que o decreto havia sido assinado pelo rei, ninguém, nem mesmo o rei, poderia reverter aquele decreto. E assim, o decreto ainda estava escrito de que todos os judeus seriam mortos naquele dia. Mas então o que o rei fez foi dizer, eu não posso reverter isso. Mas o que eu vou fazer é dar a vocês armas para derrotar todos os inimigos que quiserem destruí-los. E você não pode deixar de pensar que as armas da nossa guerra não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para derrubar as fortalezas. E assim, o que Satanás quer usar para o mal, Deus toma isto e vira de cabeça para baixo e faz com que o seu inimigo, neste dia, seja derrotado em todas as áreas. Alguém diga amém. E é claro que nós sabemos, anos depois, a Esther e o rei, o filho dele se torna rei. Ele liberta todos os judeus e eles voltam para construir o segundo templo. E agora nós vimos, os judeus voltaram para Israel. Eles voltaram para Jerusalém. E os descendentes de Amã estão sendo derrotados enquanto falamos. Você e eu estamos no time vencedor, porque o templo está prestes a ser reconstruído com a vinda do Messias. Deixe-me fechar com isso. Diz na antiga sabedoria judaica, Vayar. E o que significa é que Deus diz, eu estou aqui o tempo todo. Não apenas quando você vê o mar se abrindo. Não apenas quando você vê a sarça ardente. Mas quando você decidir me ver, entenda, eu sempre estarei aqui. Vayar. Quando você não me sentir, quando você não me notar, quando o decreto estiver escrito, ele não está selado. Porque Deus está trabalhando nos bastidores para virar a história de cabeça para baixo. Agora, eu falei com a Tiz estava se preparando para dormir ontem à noite, eu estava no meu escritório estudando e eu disse, sabe, eu só estava lendo, quer dizer, eu conheço a história do Purim, eu já escrevi sobre isso já faz muito tempo, mas eu pensei no lançar a sorte. Eu senti meu espírito sendo levado a estudar porque eles rolaram os dados e ver se há algo nisso que seja algo a ser revelado para nós. E sabe, em hebraico antigo, não há palavras para o quê? Coincidência. O câncer da Tiz voltou. E ela começou a fazer um tratamento na terça-feira. Mas basicamente eles disseram que não há nada que possam fazer. E não é uma coincidência que nós estamos estudando isso, de quando Deus vira a história de cabeça para baixo, certo?
E então eu estava estudando sobre o lançar da sorte. Depois vamos orar pelas pessoas. Eu estava estudando sobre isso e eu estava só dando uma olhada. E o que eu não reparei, na verdade, é que há 2 dias por ano que são dias especiais em que Deus instrui o povo a lançar a sorte. O primeiro é o Yom Kippur. Quando eles levavam os 2 sacrifícios para o portão, o sumo sacerdote lançava as sortes, onde ele determinava qual deles entraria para o sacrifício e qual seria enviado para o deserto para quebrar a maldição. Isto é lançar a sorte. O outro, obviamente, foi nomeado por causa disso, o Purim. E aqui está o que ele disse. Eu vou ler só uma pequena parte disso, mas a Tiz estava se preparando para dormir e eu li isso. Eu fui até ela e eu disse, veja isso. O Yom Kippur é o dia em que Deus vira sua situação espiritual de cabeça para baixo. Todo pecado é perdoado, é o dia espiritual mais poderoso do ano. O Purim é o dia mais físico do ano. O Purim celebra a salvação, não do espiritual, mas do físico. O Purim é o maior dia de milagres. Um milagre o qual a ordem natural não é meramente contornada ou superada, mas em que o próprio natural se torna o instrumento do milagre. E isso é verdadeiro em todos os níveis individuais. A transcensão principal da materialidade é alcançada, não privando o corpo e suprimindo o eu físico, mas transformando o corpo, o físico, em um instrumento da vontade divina de Deus. Então, o propósito do dia. Então, o Purim é o dia em que vemos os milagres físicos mais poderosos. O Yom Kippur é o dia que nos capacita a superar as restrições físicas e das racionalidades. Mas o Purim é o dia em que nos capacita a viver uma vida física que é um veículo para um físico sobrenatural e um compromisso racional sobrenatural de Deus. Este é o dia que o Senhor fez. Amém? Vocês poderiam se levantar por todo lugar e qualquer um hoje que precisa de Deus para fazer um milagre. Este é o dia dos milagres. Agora, Deus é Deus 24 horas por dia. E Ele é Deus a cada momento de cada dia. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ver um testemunho? Deus é Deus todos os dias. Mas Ele nos dá esses tempos designados. A Tiz ensinou muito bem outro dia no nosso programa de TV. Ele nos dá tempos designados, porque é quando Ele está mais perto. No Yom Kippur, Ele está espiritualmente mais perto. E o que quer que tenhamos feito, nós vamos diante dele e somos perdoados, somos purificados e ele nos dá um novo ano e um novo começo. Mas hoje é um dia de milagres físicos. Agora, este milagre físico pode ser na sua saúde, pode ser um milagre físico onde o inimigo dividiu a sua família, ou este milagre físico pode ser algo nas suas finanças, não importa. E pode parecer que é impossível, mas quer saber? É o que nós acabamos de ouvir. O nosso Deus é um Deus de milagres sobrenaturais. Amém? Mas eu posso te dizer que isso começa por conhecer o seu Deus. Então eu gostaria que todos abaixassem as cabeças, que todos fechem os olhos. Antes de orar por um milagre em sua vida, o maior milagre é conhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Sabe, a Tiz disse algo para mim outro dia à noite, e quando eu li isso, ela disse: eu não consigo imaginar passar pela vida sem Deus na minha vida. E uma equipe forte na minha vida, uma família forte, um corpo de igreja forte. Então, sim, receber Jesus é sobre fazer do céu a sua casa, com certeza. Mas também é sobre haver uma resposta aqui, sobre a vida. De quando Amã havia escrito um decreto contra você, e Deus vai entrar e virar a sua história de cabeça para baixo. Então, com as cabeças abaixadas, olhos fechados, aí mesmo no seu lugar, ou se você está assistindo ao redor do mundo, se você está aqui agora e você diz: Pastor Larry, você se lembraria de mim em oração?
Eu preciso entregar a minha vida ou rededicar a minha vida ao Senhor. Talvez você nunca tenha nascido de novo, ou talvez você tenha, ao longo dos anos, você meio que se desviou, você meio que ficou morno, e hoje é um ótimo dia para voltar. Porque, sabe, você não deve correr e pedir a Jesus para voltar para sua casa quando o inimigo estiver invadindo sua casa. Você deve ter esse relacionamento com Jesus, onde ele vai com você onde quer que você vá. E então todas as cabeças abaixadas, olhos fechados, ninguém olhando ao redor, e você diz: pastor, você se lembraria de mim em oração nesta manhã? Eu quero entregar a minha vida, rededicar a minha vida ao Senhor. Levante sua mão em todo o prédio e deixe-a levantada o tempo todo para que eu possa ver. Eu vejo aquela mão, aquela mão, aquela mão, deixe levantada, aquela mão, 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 mantenha levantada, aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão. Eu vejo aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão. Deus abençoe, mantenha levantada, aquela mão, 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 aquela mão. Eu vejo aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão. Eu vejo aquela mão, 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 aquela mão. Eu vejo aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão lá atrás. Deus abençoe. Dê ao Senhor uma grande oferta de palmas. Por favor, agora vamos todos orar juntos. Vamos todos orar juntos. Mas eu quero que vocês entendam. Nós olhamos para isso e nós sentamos no consultório médico na semana passada e eu fico tão feliz que eu conheço a Deus, que pode fazer qualquer coisa infinitamente mais acima do que podemos pedir. Então, eu sei que Deus vai fazer isso. E é por isso que eu mostrei a foto do Lion. A foto do Lion. E você imediatamente, eu quis sair. Eu sabia que hoje seria um dia de milagres para todos nós. Então, nós vamos fazer uma oração de salvação também, mas se você precisar de um milagre... Sabe, eu perguntei a Tiz, você tem certeza que quer ir hoje? Porque ela não está se sentindo bem. Ela disse, eu quero orar pelas pessoas. Ela não disse, eu quero ir para lá para orarem por mim. Ela disse, eu quero orar pelas pessoas. Meninas, venham aqui. Subam aqui. Eu não sei se o Luke está aqui, o Luke está no andar de cima. Mas, se você precisa de um milagre na sua vida, porque nós vamos todos pedir um milagre juntos. Então, se você precisa de um milagre na sua vida, e você diz, Deus, eu estou pronto para você virar a minha história de cabeça para baixo, vem aqui à frente e nos encontre aqui. Vem aqui e nos encontre aqui. Seja lá o que for, pode ser a sua casa, talvez você tenha um diagnóstico ruim do médico, ou talvez um aviso do banco. Venha andando até aqui embaixo, venha até aqui embaixo, pode vir. Pode vir, e ao vir o que você está dizendo eu sinto que ao sair do seu lugar, nós poderíamos ter orado por você nos seus lugares, venham até aqui embaixo. Mas eu sinto que você é uma Esther indo diante do rei, do rei deste mundo e dizendo, escute, o meu Deus vai virar minha história de cabeça para baixo. Então pode ser que seja algo que está nos tribunais, pode ser algo no consultório médico, pode ser qualquer coisa. E nós sabemos que há pessoas assistindo em todo o mundo que estão conosco. E nós não podemos estar neste lugar com você, mas o nosso coração, o nosso espírito está em qualquer lugar que seja o lugar onde você está. E Deus vai fazer esse milagre para você. Vocês viram o Lion? Nenhuma criança tinha sobrevivido a esse tipo de leucemia. Bem, nós precisamos desse mesmo milagre novamente. E ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Amém. E assim, isso vai acontecer. E Deus não ama Lion, a Tiz ou a mim mais do que qualquer outro. Deus ama todos igualmente. Nós somos todos iguais. Quantos de vocês aqui precisam de um milagre físico? Você precisa de um milagre físico? Alguém, coloque suas mãos em alguém perto de você. Homens com homens, se puder. Levante suas mãos se você precisar de um milagre físico. Você precisa de um milagre físico? Deus pode virar essa história de cabeça para baixo. Sabe, eles disseram aos meus pais, seu filho é um viciado, e uma vez viciado, sempre um viciado.
O mundo diz, não vai acontecer, mas a palavra diz, aquele que o Filho libertar verdadeiramente será livre. Quantos de vocês aqui têm filhos ou alguém que você ama, que está usando drogas ou preso em alguma coisa? Levante a mão. Se Deus me libertou, Ele pode libertar seu filho, certo? O nosso Deus ainda abre portas de prisões. Amém? Então vamos levantar as nossas mãos, todos nós que estamos aqui. Levante suas mãos, vocês que estão assistindo pela televisão ou online, levante suas mãos e estamos todos debaixo de uma cobertura gigante da graça de Deus. E vamos dizer isso juntos, todos repitam em voz alta, digam: Pai, eu venho até você agora mesmo, em nome de Jesus. E eu sei que eu pequei, que todos nós pecamos, mas eu sei disso. Você me ama tanto que você enviou Jesus Cristo para pagar o preço na íntegra por todos os meus pecados. Agora mesmo eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Agora diga isso com autoridade: Satanás, saia da minha vida, saia da minha mente, saia do meu corpo, saia do meu espírito, saia da minha casa, saia da minha família, saia das minhas finanças, saia do meu futuro. Eu declaro, no nome que está acima de todo nome, acima do câncer, acima do divórcio, acima do vício em drogas, acima da raiva, acima do alcoolismo, acima de todo nome, eu declaro por este nome que quem o Filho libertar é verdadeiramente livre. E hoje, este milagre é meu. Não um dia. Hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora dê ao Senhor uma grande salva de palmas e louvor e diga: eu recebo meus milagres. Você quer falar alguma coisa? Então, eu só quero dizer rapidamente que, sabe, isso é um pouco estressante para nós. Mas nós estamos mais fortes do que nunca na fé. E, sabe, esse não é o nosso primeiro rodeio. Nós já derrotamos o câncer com o Lion. Nós já derrotamos o câncer 3 vezes comigo. E estamos nos preparando para derrotá-lo pela 4ª vez. Amém. Amém? Amém. 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 Porque não há nada, nem mesmo a palavra com C, Isso. que seja mais forte do que o poder do nosso Deus. Nós conhecemos o poder dele, nós vimos os milagres dele através de toda essa jornada. Nós estamos passando há mais de 5 anos por isso, quase 6 anos com o Lion. E nós sabemos como nos defender. Isso. Amém? E por isso nós estamos encarando isso e não queremos que você fique triste, não queremos que você fique, sabe, lamentando, porque não estamos. Nós estamos motivados e nós vamos vencer essa mais uma Amém. vez. E eu estou te dizendo, Deus nunca falhou em nenhum Amém. momento. E por isso nós escrevemos o livro chamado Milagres para o Momento. Isso. Porque há essa palavra com ser, mas há toda a jornada junto com isso. E é ali que ele nos encontra a cada momento de cada dia. Então, fique alegre conosco, fique animado e tenha fé conosco, porque nós estamos nessa mesma fé para você. Sim, em tudo que estamos. você enfrenta, tudo que você passou, está passando e talvez possa passar. Você tem uma família que está com você. E eu sei que nós temos uma família que está conosco. Amém? E nós te amamos e somos muito gratos por vocês. E, por favor, sempre tenha em mente que, sabe, isso é algo que não afeta somente a pessoa, mas afeta toda a família. Então, por favor, cubra a minha família através de tudo isso como vocês têm feito. Porque é difícil pra nós. Mas vamos conseguir. Sim, Nós vamos vencer isso. Vamos e vencer aquele isso. videozinho que você viu do Lion, nós nunca poderíamos imaginar 6 anos atrás que veríamos aquilo. Mas nós nos posicionamos e imaginamos essas coisas dentro da nossa mente. E hoje, quando eu vi isso, eu pensei, eu sei que eu vou ver ele fazendo um show assim quando ele estiver bem mais velho. Amém. 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 Muito obrigada, nós amamos vocês e assim como nós oramos por vocês,
Eu sei que vocês vão orar por nós. Então, é isso que eu vou pedir para vocês fazerem pela Tis e para os outros que precisam de um milagre esta semana. E eu estava lendo isso e quando Mordecai disse a Esther, para tempos como este, e Esther disse, reúna o povo, chame a todos, o poder da unidade, reúna a todos, nós vamos orar por 3 dias. E então eu estava lendo isso e eu senti isso para nós também. Nós vamos viajar daqui a pouco para Israel e vamos estar no Muro das Lamentações e já temos o povo judeu orando por todos nós. E depois lá atrás o pastor Anderson e o pastor John e vários outros disseram, nós precisamos jejuar. E então eu encorajo você a jejuar pela Tis, por todos nós, porque se eu puder corrigir uma coisa que a Tis disse, o câncer é o C pequeno, Jesus Cristo é o C maiúsculo. Ele é o C maior. E lembre-se que eu disse que na fé, quando se você está passando pelo túnel, procure a luz no fim do túnel. E se você não enxergar, apenas crie uma luz, apenas concentre-se em algo. Então nós fomos lá e conversamos com o médico e, sabe, eles são, sabe, exatamente do jeito que eles são. E quando nós estávamos saindo, sabe, quando o câncer voltou da última vez e eles a colocaram em um tratamento e os números do câncer simplesmente despencaram. E nós pensamos, bem, quer dizer, quase chegou ao normal. E então, nos últimos 6 meses, começou a subir e foi subindo e foi assim que souberam que havia algo errado. E então, nós recebemos esta palavra e nós estávamos saindo e nós dissemos, sabe, eles estão, eu digo isso com todo o respeito pelos grandes médicos e enfermeiros, mas eles estão exercendo medicina. E Deus é o grande médico. E eu digo isso com o máximo de respeito. Mas nós estávamos saindo e a Tis voltou ao balcão e disse, só por curiosidade, qual é o meu... Ela não fez nenhum tratamento depois do outro tratamento, estava descendo e depois não estava funcionando e começou a voltar. E ela disse, só por curiosidade, qual é a contagem do meu tumor? E eles disseram para ela, de alguma forma, está mais baixo. Sem nenhum tratamento ou qualquer coisa, de alguma forma está caindo. Então, em vez de focar no que o cientista disse, nós estamos concentrados no milagre que já está acontecendo. E então, enquanto a Katie, eu e o Scott estivermos em Israel, a Tis vai se ausentar e ela vai fazer um exame de sangue segunda-feira e depois vai começar esse tratamento nas terças-feiras de cada semana. Ainda que tenham dito que não há tratamentos, sabe, nós vamos fazer, mas eu acredito que quando ligarmos para casa na terça-feira, ela vai nos dizer que os números estão caindo novamente. Então, entre em acordo conosco, porque é um Deus poderoso que nós servimos, amém? Que Deus poderoso nós servimos. E assim, Pai, nós liberamos esse poder milagroso de Deus sobre todos nós, em todas as áreas. E Pai, nós sabemos que isso tudo está acontecendo para um tempo como este. Que durante este tempo designado, não importa o que Amã diz, você é o Deus Todo-Poderoso e você está trabalhando conosco nos bastidores e virando nossa história de cabeça para baixo, de uma vez por todas, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Nós amamos vocês, Deus te abençoe. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.